Amigos, a verdade é a seguinte: na Série B do Campeonato Brasileiro a situação ficou um pouco complicada. E para alguns bastante. E para muito complicada. Olha, extremamente difícil. E este que está numa situação extremamente difícil, complicadíssimo, é o Vasco da Gama. O Cruzeiro, sabemos, está classificado, é campeão. O Grêmio aparece em segundo lugar e o Grêmio tem 53 pontos. E o seu próximo jogo é nesta terça-feira contra o CSA em Porto Alegre. Fatalmente o Grêmio deverá vencer. O Grêmio é muito forte quando joga em casa, não há o que discutir. O Grêmio, ele resvala um pouquinho, patina quando joga fora de casa. Olha, o Bahia tem 52 pontos, estreia o técnico Eduardo Barroca e joga contra o Novo Horizontino fora de casa nessa rodada. O Vasco da Gama joga contra o Operário fora de casa e o Vasco da Gama tem 49 pontos e a partir daí começa a complicação, porque o Sampaio Corrêa jogou e foi para 48 pontos. O Ituano joga contra o Cruzeiro fora de casa e tem 47 pontos. Se vencer e o Vasco não vencer, passa o Vasco da Gama. Claro, tem que ter combinação. E o adversário do Ituano é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro está em festa. Será o jogo festivo, esse jogo do Ituano contra o Cruzeiro. O Londrina jogou, perdeu para o Guarani, fica nos 46, mas o Sport Recife joga contra o Brusque nesta rodada fora de casa. Contra o Brusque, aqui em Santa Catarina. E o Sport tem 46 pontos. Se vencer, vai a 49, fica com a atual pontuação do Vasco. E ainda tem o Criciúma, que joga fora contra o Vila Nova. O Criciúma tem 46, se vencer, fica com a atual pontuação do Vasco. Isto significa que o Vasco da Gama não pode empatar. O Vasco da Gama tem que vencer. O Vasco da Gama precisa vencer este seu jogo contra o Operário fora de casa a ser realizado amanhã. E o Operário é uma equipe que está mal na tabela do campeonato, mas o Vasco da Gama não tem oferecido nenhuma esperança para o seu torcedor quando joga fora de casa. Portanto, amigos, a situação do Vasco é a mais complicada, é complicadíssima. Embora o Vasco esteja com 49 pontos e o Bahia com 52, é um jogo a diferença de um para o outro. Mas a diferença do Vasco para quem vem atrás é de 1 ponto, 2 pontos no máximo. E esta é a complicação vascaína que, como disse, não inspira confiança para o seu torcedor. Vamos aguardar pelos jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro Série B para saber que alterações teremos na tabela neste meio de semana. Um abraço.